Em cada época existe um modo mais popularesco de se desenhar anime ou mangá, um tipo de traço que fica muito famoso e a maioria das obras vai seguir essa tendência. Mas será que o fato de um traço ser genérico torna ele ruim? Será que a originalidade é tão importante assim no desenho? Eu diria que independente do estilo do desenho, se ele tiver algum tipo de individualidade que destaque ele dos outros, ele vai acabar ganhando alguns pontos no quesito de qualidade para a maioria das pessoas. E isso ficou bem evidente em uma enquete que eu fiz recentemente, onde a esmagadora maioria das pessoas preferem traços que tenham algum tipo de originalidade. Se você entrar no MyAnimeList agora, boa parte dos animes que estão lançando nessa temporada tem traços muito parecidos e genéricos, e isso é um problema por inúmeros motivos. Quando um traço é genérico demais, nós temos um empobrecimento do design do personagem, principalmente por conta da síndrome do mesmo rosto, que é quando vários personagens dentro da mesma obra têm rostos muito parecidos e idênticos. Ele não é um problema exclusivo de traços genéricos, tendo em vista que Jojo, que possui uma arte linda e única, também tem esse problema lá pela sua parte 8 do mangá. Porém, essa síndrome é extremamente presente nos traços de anime mais genéricos. E quando nós falamos de mangá, isso é muito prejudicial, pois atrapalha a sua leitura, já que pode dificultar você diferenciar os personagens. Eu sofri um pouco com isso na hora de ler Knights of Sidonia, pois chegava em certos momentos que eu não conseguia diferenciar quem era quem, pois os rostos eram muito parecidos. A padronização dos traços de qualquer tipo de desenho acaba tirando muito da individualidade dele, além de fazer as pessoas enjoarem daquele estilo. Para pra pensar, na primeira vez que você encontrou um desenho nesse estilo, a chance de você ter gostado é alta, pois querendo ou não, é uma estética bonita e que agrada a boa parte das pessoas. O problema é que se toda a santa obra segue esse mesmo padrão, você começa a achar tudo muito monótono, muito chato, além de perceber que o visual dos personagens começa a se parecer muito com o de outras obras. Eu admito que eu gosto muito dessa estética e dos traços dos animes, e se não fosse por eles eu provavelmente não teria nenhum interesse em desenhar. O problema, ao meu ver, são os traços que são muito genéricos, Ctrl+C, Ctrl+V do outro. É uma coisa um pouco subjetiva, pois o que eu enxergo como genérico talvez não seja para você e vice-versa. Mas deixa eu tentar explicar. Para mim, isso aqui é uma coisa genérica. Existem mais de 200 obras que seguem esse mesmo padrão, e por mais bonita que seja, parece que você já viu vários outros personagens com o mesmo design. Já esse outro exemplo aqui, para mim não é genérico, pois você consegue sentir uma individualidade no traço. É como se fosse uma espécie de caligrafia, e a caligrafia desse aqui é diferente das demais. Um outro exemplo que eu gostaria de dar é com dois jogos que eu estava interessado, o Tales of Arise e o Scarlet Nexus, ambos possuindo um visual de anime e que são da mesma empresa. No caso do Scarlet Nexus, ele segue de forma 100% fiel o traço padrão dos animes atuais. Os personagens têm rostos muito parecidos e você fica com aquela impressão de que você já viu esses rostos em algum outro lugar. Parece que tudo saiu de uma revista de como desenhar mangá, e você percebe isso de forma ainda mais clara na versão de anime que fizeram para esse game. É tudo muito naquele padrão que é replicado em massa. Mas agora, pegando para falar do Tales of Arise, ele também segue um estilo de anime bem comum, porém você percebe uma certa sutileza que não deixa o traço ser genérico. Existe uma certa identidade no traço, uma caligrafia bem sutil do artista que torna toda a arte mais interessante. É como se fosse um pequeno tempero no desenho. Além disso, o design dos personagens é muito mais diversificado e interessante. Então aqui nós temos duas obras seguindo o mesmo estilo artístico de anime, mas uma tem uma identidade de traço e a outra não. Eu admito que isso foi um dos fatores que me fez comprar o Tales of Arise ao invés do Scarlet Nexus, o que me proporcionou jogar um dos melhores de RPGs dos últimos anos. O jogo é muito bom, mas a identidade de traço dele é menos evidente. Existem obras que têm um traço tão identificável que você consegue saber quem é o artista que está desenhando, não importa qual desenho que ele faça. Alguns exemplos disso são o Hirohiko Araki, a Hiro Marakawa e o Naoki Urasawa. E eu diria que esse é um dos principais objetivos da maior parte dos desenhistas, ter um traço que seja facilmente identificado pelas pessoas. Infelizmente, para nós que ainda estamos na etapa de aprendizado do desenho, é impossível ter qualquer identidade de traço. Isso é uma coisa que demora muitos anos para aparecer e necessita de uma base sólida de fundamentos do desenho. Tentar ter um traço próprio de desenho antes de dominar os fundamentos é uma auto-enganação. Você vai começar a se apegar em certas peculiaridades do seu desenho, que na verdade são erros, mas na verdade você vai dizer que aquilo ali é o seu
estilo. Essa coisa do traço identificável é algo que as outras pessoas é que vão notar primeiro nos seus desenhos. Então você não precisa se preocupar com isso agora. A sua preocupação é em aprender a desenhar direito. Além disso, nem todo mundo precisa ou quer ter um traço de desenho único. E a prova disso é um carinha chamado Allgreat. Se você analisar as obras dele, você não vai ver uma identidade de traço tão forte como de uma Hiro Arakawa, por exemplo, que de longe você já consegue saber que o desenho foi feito por ela. Mas a arte dele tem um primor técnico tão absurdo que acaba compensando totalmente isso. Escolhe qualquer fundamento do desenho que você quiser. Perspectiva, gestual, composição, tudo é aplicado de uma forma acima da média pelo Allgreat, principalmente em Bakemonogatari, fora que ele tem as suas próprias excentricidades que caracterizam a sua arte. Se for pegar para falar unicamente de qualidade técnica de desenho, ele é um dos melhores mangakas em atuação do momento e se destacou justamente por isso, por ter um desenho muito acima da média. Resumindo esse vídeo, não tem nenhum problema você gostar de uma arte mais genérica, porém quando ela tem uma certa assinatura específica do artista ou não segue o estilo que é tão padrão, ela geralmente ganha alguns pontos a mais para as pessoas. E se você parar para analisar, os mangás têm traços muito mais originais que nos animes. Parece que no anime o negócio é feito ali a toque de caixa no Ctrl+C, Ctrl+V, mas no mangá já é uma coisa mais artística mesmo. Inclusive os shonens têm uma grande variação de traços, o que é uma coisa bem bacana pro gênero. Enfim, esse assunto é bem subjetivo e eu gostaria de ouvir a sua opinião sobre ele aqui nos comentários. Coloca aí o que você acha sobre isso. E para finalizar, eu quero agradecer ao Paulo Mendes por ter se tornado um novo membro aqui no canal. Muito obrigado mesmo, meu bruxo. Basicamente era isso que eu queria falar hoje. Muito obrigado por vocês terem assistido até aqui e até o próximo vídeo.